A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. E vamos, desta vez, falar de mais algumas simbologias pertinentes ao Apocalipse. No capítulo 4, versículo 10, cita sobre os 24 anciãos que rodeavam o trono de Deus. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Quem são esses 24 anciãos? Existem dois argumentos a respeito. O primeiro argumento cita que os 24 anciãos seriam anjos. Mas como a palavra ancião, ela nos remete a presbítero, nós podemos ver que os anjos não poderiam exercer o cargo de presbítero. Então, esta visão é muito controversa. Há um outro argumento que diz que os 24 anciãos são representantes do povo de Deus, sendo 12 profetas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Esses estariam cercando o trono do Senhor. No capítulo 5, nós vemos a visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. Por que no Apocalipse se repete tanto o número 7? Nós já estudamos, já vimos que o número da besta é o número 666, 666. E que o número 6 nos remete à humanidade, à infinita fraqueza que há nesse número, a incompletude, que o número 6 é um número incompleto e ele nos remete à natureza humana. Já o número 7 é um número perfeito, considerado completo e nos remete às coisas de Deus, às coisas divinas. E nós vimos que as cartas para as igrejas são 7 cartas que estão descritas no livro de Apocalipse. E agora vemos novamente o número 7. Depois nós vamos ver que há as 7 pragas. O número 7 está sendo citado, a visão do livro selado com 7 selos e o Cordeiro. Capítulo 5, ele começa assim. Quem viu? João. João vai escrever sobre a visão que ele teve, sobre as visões que ele teve. O livro de Apocalipse é a visão de João, daquele apóstolo, considerado o apóstolo do amor, o autor do 4 evangelho, conforme nós já falamos também. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém. Havia um livro que pode ser traduzido também como um rolo. E esse livro tinha 7 selos. Como são esses selos? Os selos, segundo a escrita antiga, medieval, os selos, eles eram como se fossem carimbos feitos de cera e serviam para fechar, lacrar um documento. Selo no sentido de selar, fechar.
E havia naquele rolo ou naquele livro 7 selos, o número da perfeição de Deus. Mas ninguém podia abrir aquele selo. Ninguém podia abrir aqueles selos, aquele livro. E João começa então a chorar. Mas um ancião fala para ele: não chora, porque existe alguém que pode abrir esse livro e quebrar esses selos. Este alguém é o leão da tribo de Judá. O leão, por quê? Porque ele é o vencedor, porque ele é rei das nações. Mas quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Porque Jesus é leão e é cordeiro. Por que cordeiro? Um cordeiro como se fosse morto. Porque Jesus e o seu sacrifício veio substituir a todos aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento pelo perdão dos pecados, para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Elas sacrificavam um cordeiro, botavam a mão em cima da cabeça do cordeiro e ali transmitiam seus pecados, e o cordeiro era morto, sacrificado, para que houvesse perdão para o povo. Mas quando Jesus vem, nós temos a nova aliança, a nova e eterna aliança, um novo testamento. Nós vemos que esses sacrifícios já não são necessários, porque Jesus, ele faz o sacrifício por nós. Ele é o sacrifício. Por isso que o ancião fala de um leão, mas quando João se vira e vê, ele vê um cordeiro. O cordeiro tipificava aquele que foi sacrificado, aquele que foi morto, para que houvesse o perdão dos pecados. E o cordeiro é aquele único digno de abrir aquele rolo, aquele livro, romper aqueles 7 selos. Por quê? Porque ele havia sido morto em favor de muitos, e a sua morte trouxe vida. E ele era o único com autoridade para tocar naquilo, porque ninguém poderia nem olhar para aquele livro. E o que significa esse livro? O que significam esses 7 selos? Significam acontecimentos que virão através da história, por meio da história. Nós já vimos que o livro de Apocalipse não é somente o fim do mundo, não é somente o que acontecerá em tempos ainda vindouros para nós, mas o Apocalipse ele trata de revelações que acontecem no tempo dos apóstolos, que acontecerão um pouco depois e ao longo do processo histórico, e acontecem nos nossos dias e ainda vão acontecer. Por isso que o livro de Apocalipse ele é chamado de revelação, e é o livro que sela a Bíblia, o Novo Testamento, o último livro que nós temos. E então aqueles 7 selos, eles vão falar de acontecimentos. E eles estão relacionados também com a história daquelas 7 igrejas que nós vimos. Há uma carta para cada igreja. Algumas cartas falando, elogiando, outras já falando que outras igrejas são muito falhas. Por quê? Porque havia uma característica própria em cada carta. E o primeiro selo, ele é referente à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi aquela em que o próprio João vai tomar conta dessa igreja. Vai congregar, vai pastorear essa igreja quando ele sai da ilha de Patmos. Era a igreja inicial e ela é comparada ao cavalo branco. Aos 4 seres viventes, o primeiro é um cavalo branco. Que cavalo é esse? Por que ele é branco? Porque o branco, ele exprime o quê? A pureza. Ele exprime a santidade, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Amém? O cavalo branco, então, vai exprimir isso. E nós vamos ter, cada cavalo vai ser de uma cor. Vamos ter um vermelho, a cor do sangue. Vamos ter um negro, que é o contrário da pureza, que é a impureza, a sujeira. E vamos ter o cavalo amarelo, que tipifica também morte, apatia espiritual. Esses 4 seres viventes vão significar o quê? Vão significar situações que vão ser vivenciadas pela igreja do Senhor. Amém? Então nós encerramos hoje esse estudo com mais esse ensinamento, com mais essa reflexão sobre o número 7, que quando é citado no Apocalipse, é citado referente às coisas de Deus. São 7 igrejas, são 7 selos, depois vão ser 7 pragas, e o 7 ele se contrapõe ao número 6, que vai formar o número da besta, que é o 666. E também vimos sobre os 24 anciãos, onde a teoria mais aceita, onde a mais lógica,
é que esses 24 anciãos que cercam a Deus eram 12 profetas e 12 apóstolos. E vamos ver também que só há um que é digno de abrir os selos. Só há um que é o dono da história. Só há um que pode revelar para nós, que pode nos mostrar, que pode nos dar a conhecer, que pode edificar a nossa fé. Esse um é Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que tornou a forma de homem e foi sacrificado para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, fôssemos perdoados dos nossos pecados e pudéssemos ter acesso ao Pai. E como nós já vimos, e repetindo, a mensagem de Apocalipse principal, se nós pudermos extrair uma mensagem principal desse livro tão profético, tão profundo, é que Jesus, ele é o vencedor. Jesus é aquele que vence. O inimigo, ele se levanta, a besta se levanta, mas o que vence é Jesus Cristo. O que tem o poder de revelar, de tocar, de operar é Jesus Cristo. Ele tem grande poder. Amém? Um abraço, muito obrigada pela sua atenção e estamos prosseguindo com o nosso estudo semanal sobre o livro de Apocalipse.